Olá, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, e hoje estamos aqui de novo para mais um episódio do Doutor Multas Responde, a oportunidade em que nós trazemos perguntas dos nossos clientes, dos nossos visitantes, dos nossos usuários, de todos os motoristas do país que consomem o nosso conteúdo, para tirar essas dúvidas e que você também possa aproveitar as dúvidas de outros motoristas e também pensar. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente sempre busca responder a todos os clientes para que a gente consiga ter um trânsito mais seguro através da informação. Muito bem, no episódio de hoje, no Dr. Multas Responde, eu gostaria de falar sobre multas na pandemia de 2020. E aqui eu quero fazer uma rápida contextualização para vocês sobre quais são as multas, o grupo específico de dúvidas que a gente trouxe aqui para conversar hoje. Bem, qual é o contexto que a gente tem? O contexto é que no ano de 2020, por conta de tudo que a gente está vivendo, houve uma interrupção nos prazos das multas nos processos administrativos. Bem, esses prazos foram interrompidos pela Resolução 782 do CONTRAN e essa interrupção provocou várias alterações tanto para os órgãos quanto para os processos administrativos. E bem, os órgãos eles seguiram aplicando multas, mas por conta dessa resolução que interrompia os prazos, eles não estavam realizando o envio das notificações. E aqui eu acho que vale a pena fazer um breve relato histórico sobre isso. Quando a pandemia teve o seu início lá em março de 2020, o órgão de trânsito decidiu por interromper todos os prazos para que não houvesse circulação de pessoas ou para que também os órgãos de trânsito pudessem flexibilizar o regime de trabalho de seus funcionários e com isso os prazos e os processos acabaram ficando parados. E para que os motoristas não tivessem prejuízo aos seus direitos, foram interrompidos os prazos para que assim eles pudessem depois ter novas oportunidades de se manifestar. Bem, só que os motoristas seguiram levando multas, principalmente multas de radares móveis, porque a fiscalização nas ruas diminuiu muito o seu efetivo. Então, as multas seguiram acontecendo num volume bem menor, porque justamente havia um controle de circulação de pessoas, mas elas seguiam acontecendo. E essas multas não eram notificadas aos condutores por conta dessa interrupção dos prazos. Mas e aí? Os prazos para que as notificações acontecessem estavam descritos na lei, os motoristas tinham essa expectativa, mas por conta dessa resolução isso foi flexibilizado. E aí, uma coisa que trouxe muito mais confusão ainda foi quando os prazos voltaram. No final do ano de 2020, houve a retomada dos prazos e isso gerou muita confusão para todos os motoristas. Porque, claro, a resolução muitas vezes buscava a clareza, mas é um sistema muito complexo e os motoristas entendem a situação de uma forma em que não podem ser prejudicados, mas que também existem muitas situações específicas de cada caso de motoristas e aqui a gente vai falar sobre várias delas para que você possa entender um pouco mais sobre como isso funcionou e saber se o seu direito não foi prejudicado, se o seu caso existe uma possibilidade e se a sua multa já chegou, ainda pode chegar e se ela é válida ou não. Bem, vamos aqui à dúvida de algumas pessoas que nos mandaram. Aqui, a primeira delas é a dúvida da Jéssica. Olá, o prazo de 30 dias para a emissão da notificação de autuação por infração continua valendo? E a Jéssica foi muito clara, ela trouxe a situação de uma forma muito clara. A data da infração dela foi no dia 30 de julho de 2020 e a data do processamento foi no dia 6 de maio de 2021. Ou seja, nós temos aqui 10 meses desde a data da infração até a data em que foi processada, ou seja, em que essa multa efetivamente entrou no sistema e passou a gerar uma notificação de autuação para essa condutora. Bem, é uma multa gravíssima de 7 pontos. E aí ela pergunta, essa multa não deveria ter sido arquivada após 30 dias? E bem, ela pergunta isso porque está no Código de Trânsito Brasileiro que existe o prazo de 30 dias para a emissão da notificação de autuação. Então, uma vez anotada uma multa, o órgão tem 30 dias para emitir a notificação de autuação. Mas, no caso da Jéssica, como houve essa resolução que interrompeu os prazos administrativos,
Esse prazo específico de 30 dias para a emissão da notificação de autuação ficou interrompido, ou seja, o órgão não tinha que se preocupar com esse prazo nesse momento e as multas demoraram muito mais tempo para serem notificadas aos condutores. Quando os prazos voltaram, o órgão se deparou com um outro problema, que foi, ele tinha uma demanda reprimida de multas no período de 2020, que ele precisava fazer a apuração disso e emitir as notificações de autuação. Então, o que o órgão decidiu fazer? Ele decidiu criar um calendário fazendo com que as multas registradas em 2020 fossem notificadas progressivamente ao longo do ano de 2021. Isso daí foi feito para evitar acúmulos, evitar aglomerações, excesso de movimentação nos órgãos de trânsito, porque a gente ainda não superou no momento em que foi feita essa nova resolução, a gente ainda vivia um momento muito duro da pandemia no Brasil, então se pensou nessa progressão. E no caso da Jéssica, essa multa acabou cumprindo o calendário que foi alterado por essa resolução que flexibilizou os prazos e sim, essa multa ainda é válida. E Jéssica, nesse seu caso, você pode recorrer desse processo. Existem algumas questões dentro dessas mudanças de lei que também podem ser observadas, mas no caso do prazo dos 30 dias, ele fica dentro das regras da resolução que foi emitida pelo órgão de trânsito. Bem, a próxima dúvida. Vamos lá, passar o slide. A próxima dúvida é a dúvida do João Pedro. Doutor, tomei uma multa em junho de 2020, até agora, com os prazos interrompidos, ainda não fui punido. Fazendo 12 meses da infração, os pontos podem ir para minha CNH? Os prazos interrompidos pela pandemia, também se fala de pontos? Bem, João Pedro, essa sua dúvida é uma dúvida muito importante. A gente sabe que quando existe uma autuação para um condutor, existem pelo menos duas penalidades que podem ser impostas por essa autuação, por essa multa. Uma delas é a penalidade pecuniária, que é o caso da multa em si, né? A gente sabe lá que uma multa leve, média e grave tem uma pena em valor que é trazida para punir os condutores e também uma penalidade que é os pontos na carteira, né? Que são lá proporcionais conforme a gravidade dessa multa. No caso dos pontos, a resolução, quando prorrogou os prazos, ela foi taxativa, ou seja, ela fez uma lista elencando todos os prazos que estavam sendo interrompidos por força daquela resolução. E nessa lista ela traz lá prazos de indicação de condutor, prazos de recurso administrativo em processos de multas de trânsito, prazos de defesas e recursos em processos de suspensão ou cassação da carteira, mas em nenhum momento essa resolução listou os prazos para prescrição dos pontos na CNH dos condutores. Ou seja, os motoristas não tinham a interrupção do prazo dos pontos. Então, se a multa não foi processada, se os pontos não foram inscritos na carteira do motorista, isso não impede que os pontos prescrevam dentro do período de 12 meses, e aí a lei é muito clara nesse ponto, que o prazo de contagem dos pontos para esses 12 meses de prescrição é a partir da data do cometimento da infração. Ou seja, se a infração foi registrada no dia 10 de abril de 2020, no dia 10 de abril de 2021, estes pontos já não estarão mais valendo, independente da interrupção dos prazos, porque isso não foi um elemento que constava no teor da resolução que que interrompeu os prazos administrativos. Bem, próxima dúvida, Mário Alexandre. Comprei um carro e preenchi o recibo no cartório normalmente e o carro estava vistoriado com tudo certinho em 2020. Apareceram duas multas antigas, uma da Polícia Federal, né, uma multa de R$540, trafegar no acostamento, e a outra de R$85, com vencimento em 2011. O que eu faço? Bem, Mário, aqui pode ter havido um erro do sistema quando houve essa interrupção. Muitas multas que estavam por serem lançadas no sistema acabaram parando com toda essa movimentação. Toda essa situação é evidente que gera transtornos e gera problema para os condutores.
Mas no seu caso, como essas multas, ao que me parece, são de responsabilidade do antigo proprietário, se você fez a transferência no ano de 2020 e essas multas ainda não estavam lançadas, mas que elas já existiam no histórico desse veículo e somente agora estão sendo cobradas, você deve procurar o antigo proprietário e pedir para ele o ressarcimento desses débitos. Essa é uma situação muito peculiar, porque a responsabilidade pelo pagamento dessas multas ela acaba sendo diretamente ligada ao direito sobre o veículo. Caso não sejam pagas essas multas, elas vão gerar uma restrição ao veículo e vão acabar gerando um prejuízo para você, que não vai conseguir renovar a documentação desse automóvel. Mas o certo nesse caso é que você cobre esses débitos do antigo proprietário, porque ele ou foi o responsável pelas multas ou deveria ter conhecimento dessas multas quando adquiriu ou quando esteve em posse, em propriedade do veículo. Então, esse é o caminho, mas é importante que você saiba que o prejuízo pode acabar estourando no atual proprietário, que é você, e você tem que ficar bastante atento com isso para não andar com os documentos atrasados. Bem, a próxima dúvida é a do Silvânio de Jesus. Olá, tem algo que está me intrigando. Tomei 3 multas no ano passado, porém só estou sabendo através do app Carteira Digital, mas pelo Detran não acusa nada até hoje, tanto na habilitação quanto no veículo. Como proceder diante disso? Desde já agradeço. Bem, Silvânio, como a gente falou aqui, toda essa interrupção dos prazos, essa mudança no calendário, essas flexibilizações que foram feitas, tudo isso trouxe grandes transtornos para os órgãos de trânsito. Cada órgão processa as autuações e tem sistemas diferentes de processamento dos processos administrativos. E quando essas mudanças aconteceram, muitas coisas foram difíceis para os órgãos se reorganizarem. Mas aqui é muito importante que você entenda o seguinte: essas notificações elas ainda precisam ser enviadas para o endereço que está informado no órgão de trânsito e você precisa ter a disponibilidade de tudo isso para que você possa se defender de forma clara. Claro, um parêntese que é bem importante, como você tem o aplicativo da CNH Digital. No aplicativo você pode registrar lá a sua opção por receber as notificações de forma digital. E talvez isso é o que possa estar acontecendo no seu caso. O que é importante é que você pegue essas notificações e entenda se elas ainda têm prazo para recorrer, se elas já estão lançadas contra você efetivamente, porque uma coisa que pode também estar pendente para o sistema do Detran é que essas multas passem só a constar lá quando não houver mais prazo para recurso e você só possa fazer o pagamento da multa porque não tem mais a oportunidade de recurso. Então é importante que você tenha essa informação sobre em que momentos do processo estão essas multas, sobre se ainda é possível recorrer dessas multas de trânsito e se você quiser ajuda para isso, sempre nos comentários a gente deixa um link de uma consulta gratuita, mas também você pode nos mandar pergunta nas redes sociais, pode entrar em contato conosco por qualquer um dos nossos canais ou aqui pelo link você já consegue nos mandar uma foto dessas notificações ou um print da tela do seu aplicativo e a gente faz essa consulta totalmente gratuita para você, orientando se é possível ou não você recorrer dessas multas. A próxima dúvida é a do Lorival. Bom dia, como posso recorrer de uma multa do ano passado se nem recebi a notificação? Esse fato ocorreu com os 2 veículos. Recorri de um por falta de cinto de segurança, enviei os documentos e foi negado com 2 dias. Minha cidade é Diadema, agradeço se puder me orientar. Muito bem, Lorival. É muito importante a gente entender quais são as multas que a gente ainda pode recorrer. Como os prazos ficaram interrompidos, os motoristas estão sendo notificados de várias multas que aconteceram no ano de 2020, ainda em 2021. Mas é importante saber que mesmo passado todo esse tempo, os prazos para recurso dessas multas ainda estão abertos por conta dessa flexibilização. Não de todas, mas de várias delas os motoristas ainda têm prazos para recurso. O que é importante entender aqui, Lorival? É importante que você saiba analisar se o prazo dessas multas ainda é cabível de recurso, se elas ainda estão nessa fase. Como eu disse, você vai ter aqui nos links que a gente deixa na descrição do vídeo
um link para que você entre em contato conosco e faça uma consulta totalmente gratuita e fazemos essa análise para você se essa multa tem prazo ou não, ainda para que você possa recorrer dessa multa. No caso, você também falou de um recurso que você fez por uma multa de cinto de segurança e existem recursos que são julgados de forma muito rápida, mas é muito importante que você sempre pense em quais os melhores argumentos que você pode apresentar no seu recurso para aumentar suas chances de sucesso. Por isso, a gente sempre reforça que os motoristas podem sim apresentar recursos por conta própria e fazer isso de próprio punho. É bem simples redigir um recurso administrativo de trânsito. Mas para aumentar as chances de sucesso, é muito recomendável que você tenha a ajuda de um especialista, de alguém que conhece o processo administrativo mais a fundo, que alguém conhece os melhores argumentos que podem ser elencados dentro de um recurso, que isso daí sim pode trazer maiores chances de sucesso para o seu caso. Bem, vamos lá. Agora a multa do Marcelino, a pergunta do Marcelino Lima. Fui multado no ano de 2020. Chegou a notificação quase um ano depois. Ela pode ser cancelada? Muito bem, Marcelino. Essa notificação, como a gente vem falando aqui, ela pode sim ser cancelada se você recebeu a notificação agora. Provavelmente você ainda tem prazo para recorrer e, podendo recorrer, você pode cancelar essa multa. O que vale dizer? Vale dizer que é importante entender se foi cumprido o calendário de notificação que foi estabelecido, uma vez que retomaram os prazos que haviam sido interrompidos em 2020 e, nesse caso, se foram cumpridos, podem existir outros elementos na sua notificação que façam sentido e que a gente possa alegar procurando um possível cancelamento dessa multa. Mas para isso é importante fazer uma análise mais profunda do seu caso para que a gente consiga te dizer exatamente quais são os elementos que têm algum tipo de violação aos preceitos legais e que podem ou não cancelar essa sua multa. Bem, essas foram as dúvidas de hoje. A gente procurou trazer vários conteúdos diversos sobre esse problema que vários motoristas têm enfrentado por conta da confusão, uma vez que os prazos tão logo foram retomados, trouxeram muita confusão, não só para os condutores, mas também para os órgãos de trânsito, que vêm cometendo muitas confusões e vêm deixando muitas oportunidades para que os motoristas cancelem multas de trânsito. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de deixar aqui nos comentários para que a gente possa responder para você, ou talvez trazer num próximo Dr. Multas Responde e dividir essa dúvida com todos os nossos condutores, com todos os nossos visitantes. E também, caso você tenha uma situação dessas e queira uma avaliação totalmente gratuita do seu caso, não deixe de nos enviar sua notificação e aproveite a nossa consulta gratuita, onde toda a nossa equipe e eu e o Gustavo, que sempre estamos aqui pensando muito em como ajudar os motoristas, faremos uma consulta gratuita do seu caso, orientando você sobre o que é possível fazer, sobre o que vale a pena fazer e sobre como você pode garantir os seus direitos como motorista. Um abraço e até o próximo vídeo.